Obrigado, galera. Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. No primeiro ativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Pauta da 19ª sessão ordinária. Expediente. Prestação de conta da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara referente ao exercício de 2018. Prestação de conta da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara referente ao exercício de 2019. Indicação número 93/2021, de autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, indicando ao Executivo Municipal para que faça reparos e recuperação da ponte que dá acesso à Escola Municipal Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, em Santa Teresa. Indicação número 94/2021, de autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, indicando ao Executivo Municipal para que faça a manutenção da ponte que dá acesso à servidão João Carlos Trevalle, em São Pedro de Alcântara. Indicação número 95/2021, da autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, indicando ao Executivo Municipal para que faça a recuperação do calçamento da rua Fernando José de Souza, em Santa Teresa. Indicação número 96/2021, de autoria do vereador Daniel Rodrigues, indicando ao Executivo Municipal que vise a possibilidade de implementar protocolar de controle de acesso com segurança e identificações das pessoas aos assessores aos prédios público municipal, como prefeitura, escola, creche, entre outras. Ofício Gabinete número 1102/2021, encaminhando o projeto de lei que altera o artigo 3 da Lei Ordinária 403, de 12 de setembro de 2006, que aumenta o limite para 40% das consignações facultativos, faltas no vencimento dos servidores. Ofício Gabinete número 109/2021, encaminhando resposta das indicações apresentadas pelos parlamentares desta Casa. Ofício Gabinete do deputado Daniel Freitas, número 99/2021, colocando-se em disposição aos parlamentares e do município de São Pedro de Alcântara. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada de deliberar. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 17/2021, de origem governamental, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Em única deliberação, o projeto de lei número 18/2021, de origem governamental, que reforça crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 10 de maio de 2021. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara referente ao exercício de 2018 e prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara referente ao exercício de 2019. Por se tratar de documento muito extenso, a leitura de ambas serão dispensadas, tendo em vista que as mesmas estão disponíveis no portal
do Poder Legislativo na íntegra. Indicação número 93/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental a indicar ao Poder Executivo Municipal para que faça reparos e recuperação da ponte que dá acesso à Escola Municipal Adalberto Tolentino de Carvalho em Santa Teresa. Justificativa. Referida ponte é o principal acesso à Escola Municipal Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho em Santa Teresa e possui um fluxo intenso de veículos e principalmente pedestres. Dentre eles, as crianças que ficam vulneráveis ao risco pela falta de reparo nas proteções laterais. Contando com o apoio do Executivo para reparar estes danos e proporcionar mais segurança a todos que por ali transitam, ficamos no aguardo do pronto atendimento ao que ora apresento. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 94/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que faça a manutenção da ponte que dá acesso à servidão João Carlos Trierweiler, centro de São Pedro de Alcântara. Justificativa. Tal indicação vem com o intuito de reforçar a sua estrutura que já foi reparada por algumas vezes. Porém, ao passar é possível perceber que algumas tábuas estão se soltando, o que pode levar a acidentes a todos os pedestres que transitam no local. Vale lembrar que já ocorreu um acidente neste local em razão da falta de manutenção. Neste sentido, sugiro que a mesma receba novamente este cuidado para proporcionar segurança a todos que precisam do acesso. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 95/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que faça a recuperação do calçamento na rua Firmino José de Souza, em Santa Teresa. Justificativa. Referido acesso em paralelepípedos está necessitando de recuperação, pois ao longo do tempo o solo sofreu mudanças e cedeu o calçamento. Sendo assim, certo do apoio do Poder Executivo neste sentido, contamos com seus esforços para acolher a presente indicação. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 96/2021. O vereador que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que vise a possibilidade de implementar protocolos de controle de acesso com segurança e identificação das pessoas ao acessarem os prédios públicos municipais, como prefeitura, escolas e creche, entre outros. Justificativa. Os estabelecimentos públicos como prefeituras, bibliotecas, escolas, creches, entre outros, normalmente são de grande volume de rotatividade, entra e sai, de pessoas e necessitam seguir procedimentos e regras pertinentes ao bom andamento das atividades e serviços oferecidos aos munícipes. A presente indicação tem por objetivo colocar o tema em evidência para discutir com os setores envolvidos os procedimentos e investimentos adequados para cada caso. Referida indicação não tem por objetivo impedir ou dificultar o acesso do munícipe aos estabelecimentos. Visa apenas o controle de ingresso e a segurança de todos os servidores e visitantes que procuram serviço público para resolverem seus problemas e dirimirem suas dúvidas. Certo do apoio do Poder Executivo neste sentido, contamos com seus esforços para acolher a presente sugestão. Daniel Rodrigues, vereador. Ofício número 102/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei e justificativa para análise e aprovação. Altera artigo 3º da Lei Ordinária 403, de 12 de setembro de 2006, que aumenta o limite para 40% das consignações facultativas feitas no vencimento do servidor. Ademais, renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 19/2021. Altera o artigo 3º da Lei Ordinária 403, de 12 de setembro de 2006, que aumenta o limite para 40% das consignações facultativas feitas no vencimento do servidor. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º.
O artigo 3º da Lei nº 403, de 12 de setembro de 2006, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A soma das consignações facultativas não poderá exceder o limite de 40% do vencimento auferido pelo servidor público. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 19/2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara e demais vereadores deste município. Vimos por meio deste propor projeto de lei aumentando a possibilidade do servidor fazer empréstimos consignados de valores maiores, conforme permite a lei. Tal alteração é importante para aumentar a possibilidade do servidor adquirir um bem ou quitar uma dívida através dessas ferramentas, após análise de cada instituição bancária diante das necessidades e capacidade de quitação do servidor. Por derradeiro, conscientes da plena justificativa do presente projeto de lei, manifestamos nossa confiança na compreensão de sua importância por parte dos senhores vereadores. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 109/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva. Cumprimentando-a cordialmente e em resposta aos ofícios número 25/2021, relativo às indicações apresentadas pelos parlamentares dessa Casa Legislativa, no dia 12 de fevereiro do ano em curso, apresento manifestação com fundamento nas consultas efetuadas às respectivas áreas que integram as secretarias e coordenadorias municipais. Considerando que as respostas são de interesse direto dos munícipes e em nome dos princípios gerais da administração pública, consubstanciados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, com destaque para o princípio da publicidade, solicito que sejam lidas em plenário dessa Casa Legislativa. Indicação número 66/2021. Revisão do contrato de pavimentação da rua João Joaquim de Souza, em Santa Teresa, a qual atualmente se encontra em péssimas condições. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta. Foi feita a verificação do contrato e da rua em loco. Não há garantia da obra prevista em contrato. E complementar a isso, foram feitas todas as verificações e medições pelo fiscal da obra, que auferiram a correta execução conforme montado o edital desta licitação. Quanto às bocas de lobo, além de contarem no projeto, ela existe também na rua conforme as imagens que seguem em anexo. Cabe ao atual governo tão somente a manutenção da pavimentação, que poderá viabilizar a inserção no cronograma da Secretaria de Obras. Indicação número 67/2021. Revisto o contrato de pavimentação da rua José da Silva Medeiros, na sede do município, a qual necessita de manutenção e recuperação do acesso que está danificado. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Foi feita a verificação do contrato e da rua em loco. Não há garantia da obra prevista em contrato. E complementar a isso, foram feitas todas as verificações e medições pelo fiscal da obra, que auferiram a correta execução conforme montado o edital desta licitação. Portanto, cabe ao atual governo tão somente a manutenção da pavimentação, que poderá viabilizar a inserção no cronograma da Secretaria de Obras. Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração. Atenciosamente, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 99/2021. Gabinete da Secretaria do Estado de Santa Catarina. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Daniel Freitas, PSL Santa Catarina. Excelentíssima Senhora Tatiana Cordeiro da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Concominado aos pares vereadores, cumprimentando-o cordialmente, tenho imenso prazer em lhe apresentar o nosso gabinete regional no estado de Santa Catarina, cujo endereço segue informado abaixo, colocando-os à disposição de Vossa Excelência e de seu município, naquilo que couber a este deputado e nos termos da Constituição, para que possamos contribuir no desenvolvimento desta cidade e na qualidade de vida de todos os cidadãos. Desta forma, aguardamos sua visita em nosso gabinete e teremos muita honra de recebê-lo. Gabinete Regional de Santa Catarina. Daniel Freitas, Deputado Federal, PSL Santa Catarina. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, presidenta.
O vereador Daniel Rodrigues. Concedo a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Boa noite a todos, senhora presidente, senhores vereadores, assessores e público que nos acompanham pelas redes sociais. O que me traz à tribuna na noite de hoje é falar um pouquinho da indicação número 96, que é de implementar protocolos de controle de acesso com segurança e identificação das pessoas ao acessarem os prédios públicos, municipais, como prefeituras, escolas, creches, entre outros. Quando o tema é segurança, é sempre bom evidenciar o assunto para que não cairmos na rotina e, aos poucos, ir se perdendo os procedimentos, né? Então, essa indicação ela tem por objetivo implementar aonde não existe e aprimorar aonde já tem alguns protocolos existentes. Então, eu entrei em contato com o diretor da creche de Santa Teresa, creche Freiático, consegui conversar com a secretária da Escola Adalberto Tolentino de Carvalho, para entender um pouquinho do procedimento de ingresso dos pais, alunos e responsáveis nos estabelecimentos, né? Em resumo, essas duas unidades, e São Pedro também, mas não consegui conversar com nenhum responsável, liguei e não consegui. Tem sistemas de interfone, né? Eles são parecidos. Em Santa Teresa, na creche, o ingresso é pelo interfone, com a liberação de um responsável da sala, professor, diretor, enfim. E, ao sair, o próprio pai libera a sua saída, né? Então, é diferente do que na escola. Na escola, o responsável ele faz a liberação para ingresso e para saída, um pouco mais seguro. Em relação ao Covid, também agora tem uma pessoa responsável que fica na frente na creche, então já ameniza um pouco a questão da segurança, já dá um impacto, né? Então, isso é interessante sempre discutir para tentar aprimorar o que já tem existente. A gente sabe que não pode ter gastos extras, a 173 proíbe muita coisa, mas é bom sempre discutir para poder, né, a gente ter sempre o melhor procedimento possível. Também conversei hoje com o prefeito, que sinalizou, né, que está na pauta do Executivo também as conversas nesse tema, né. Outra coisa, nas escolas e creches ali em Santa Teresa, a identificação de portão é interessante discutir com setores como pais, professores, alunos, para entrar num consenso de forma mais ampla possível e não prejudicar ninguém. Outra sugestão também que conversei com o prefeito, senhora presidente, é que talvez seria interessante aqui na prefeitura, que também na última segunda-feira a gente presenciou um caso um pouco atípico de uma pessoa totalmente estranha nas dependências do estabelecimento e deu uma certa insegurança, né? Então, qual é a sugestão? Para que não haja muito movimento em outros setores, em outros andares, alguns setores que são mais, que atendem mais gente, por exemplo, não sei se é saúde, se é tributos e tal, eles irem para o térreo. Ficaria mais fácil o tipo de atendimento e acho que ajudaria bastante nesse sentido. Então, a conversa com o prefeito, ela sinalizou que essa sugestão ela já está na pauta e é uma coisa muito interessante a se fazer, né? Uma coisa também muito importante que quero enfatizar é que essa indicação ela não tem o objetivo de dificultar o acesso, não tem o objetivo de impedir o acesso de ninguém, ela busca apenas melhorar os procedimentos de identificação e segurança. Senhora presidente, também gostaria, nesse momento, fazer uma indicação verbal, posteriormente eu farei ela de forma formal, né, sobre placas de sinalização em área escolar. E também pintar ou acender a pintura das faixas de pedestres nessas proximidades, que é de bastante valia. Para essa noite seria isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador.
Tendo em vista a urgência da matéria encaminhada através do ofício número 102/2021, o projeto de lei número 19/2021, o qual peço a compreensão de todos para que insiram na ordem do dia em única deliberação. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 17/2021, de origem governamental, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em única deliberação, o projeto de lei número 18/2021, de origem governamental, que reforça crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura de São Pedro de Alcântara. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 18/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 19/2021, que altera o artigo 3º da Lei Ordinária 403, de 12 de setembro de 2006, que aumenta o limite para 40% das consignações facultativas feitas no vencimento do servidor, está em discussão. Não havendo... Opa. Concedo a palavra ao vereador Rogério. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse projeto de lei, ele trata de um aumento de 30% para 40% nos empréstimos consignados. Eu não estou aqui para administrar a situação financeira de ninguém, né? Acredito que esse projeto de lei venha para facilitar para alguns funcionários que precisam do empréstimo, né? Sendo que, no meu entendimento, a pessoa que vai utilizar empréstimo, normalmente, raras exceções, ela já está em dificuldade financeira. Então, é uma faca de dois gumes, porque é uma bola de neve. Vai, né, aumentar a dívida. Então, eu acho perigoso. Esse é o meu ponto de vista, eu não quero aqui induzir nenhum vereador a votar de um jeito ou de outro, mas eu quero dizer de que é, de certa forma, temeroso, né? Não sei se é constitucional. O doutor André poderia nos auxiliar dessa forma. Não sei se é constitucional aumentar o limite de 30% para 40%. Então, é constitucional. Sei. Bom, continuo afirmando que, se é constitucional, é passível de ser votado. Não tem problema nenhum, né? Agora, eu não quero aqui, depois, ser taxado de que a gente aumentou o limite de 30% para 40% do empréstimo consignado, e aí, daqui lá à frente, não sei quanto tempo, né, a pessoa vai se sentir em dificuldade e vai culpar a Câmara de Vereadores por ter votado essa lei e permitido de que ela utilize 40% da sua renda para empréstimos consignados. Então, né, é um projeto que acredito que o Executivo encaminhou para esta casa para que a gente vote e na perspectiva de ser aprovado para facilitar a vida de alguns funcionários. Sendo dessa forma, eu não vejo problema, né? Mas continuo afirmando, ele é digamos assim, se oferece aquilo ali e muitas vezes a pessoa não mede o que lá na frente ele vai apresentar outras dificuldades, que não, né, seria a estabilidade financeira. Acredito que, se for usado com racionalidade, dentro dos padrões, não tem problema. Agora, se for utilizado para
utilizar o empréstimo para pagar dívidas, né, vai gerar mais dívida. Então, é uma bola de neve, né? Acho que, como eu falei aqui, eu não estou aqui para administrar a situação financeira de nenhum servidor, né? Estou aqui apenas para querer facilitar. Então, para que fique bem claro de que a gente vota esse projeto e se os vereadores entenderem de que é viável e de que aprovarem o projeto, né, para que seja feito um bom uso e dentro das limitações. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Projeto de lei número 19/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 19/2021, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, presidente. O vereador Vinícius Zimmermann, o vereador Rogério Hoffmann, a vereadora Tatiane da Silva e o vereador Éder Júnior de Amaral. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Neves Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadora, nossos assessores, alcantarenses e amantes dessa cidade que acompanham nosso ritmo legislativo. Semana passada eu estive limitado na minha presença, por condição de enfermidade, mas eu tenho duas pautas, né? E uma delas, eu gostaria de parabenizar ao vereador Éder, que ele trouxe ela para a tribuna, é com relação às placas de pare em excesso, né? A gente teve uma realidade ali no bairro de Santa Teresa. Tá saindo? Certo? Alô? Beleza. Então, gostaria de dar parabéns ao vereador Éder com relação a ter levantado esses questionamentos. Um exemplo prático é a própria rua Ambrósio Krum, que cada portão de residência tinha uma placa de pare voltado, né, para o portão. Quando faz o mínimo sentido, o morador já sabe que tem que parar e visualizar antes de adentrar a rua. E fez a indicação certeira, era o que eu ia trazer naquela ocasião. A outra pauta que eu tinha para a data seria com relação à SC 281. A Secretaria Estadual tinha, né, a proposta de apresentar o projeto final de concluir até o final de abril, né, o projeto das obras da nova 281. Pois bem, abril acabou. Gostaria de levar em consideração que a gente teve troca de governador, isso aí muda, né, o ritmo das coisas, mas, por fim, agora, parece que essa questão se resolveu, mas o prazo está aí. Então, vamos ficar atentos a esse prazo, a Secretaria, e o quanto antes tentar solucionar esse problema, porque, como todos sabem, a 281, o trecho estadual, ele está realmente aquela calamidade que todos conhecem. Gostaria da oportunidade aqui para me solidarizar e prestar uma homenagem aqui a uma pessoa que nos deixou recentemente, que é Gilberto Gerlach. Não sei se poucos devem conhecer, mas Gilberto Gerlach foi uma pessoa ímpar, de uma importância fundamental para a cultura catarinense. Ele deixou praticamente o cinema em luto nessa semana. E como São Pedro de Alcântara, há pouco mais de 27 anos que se emancipou, pertencia a São José, ele praticamente seríamos da mesma cidade. Ou seja, mas o legado principal, né, que eu deixo que ele tem com relação à nossa cidade, a maior parte de acervo cinematográfico referente à cultura da imigração alemã é por conta do Gilberto Gerlach. Então, deixo aqui as minhas homenagens à família e a toda a arte e a cultura catarinense. E, por fim, gostaria de lembrar que hoje é o dia do guia turístico, né? Hoje, São Pedro de Alcântara é uma cidade com um olhar, com um viés muito atento para o turístico, as pessoas querem conhecer nossa cidade. Então, eu deixo aqui para a juventude, né? A bola está quicando, pessoal. Guia turístico é uma oportunidade espetacular de um modelo de negócio aí para quem queira investir. É uma informação interessante que vale muito a pena, né? Aguça a curiosidade acerca da história e da cultura.
Então, deixo o convite aí para quem tem um interesse e curiosidade por essa área. Feliz dia do guia turístico. Por essa noite era isso. Obrigado a todos. Obrigada, vereador. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste pelas redes sociais. Senhora presidente, o que me traz essa tribuna, primeiro é a respeito de uma informação de que a concessão do aumento para os servidores da prefeitura, no momento ele se encontra, digamos assim, parado. Até isso a título de informação, porque o Tribunal de Contas, hoje mesmo, disse que é ilegal a concessão de algum aumento. Estamos presos agora, de acordo com o doutor André, pelo Supremo Tribunal Federal, que ficou de dar um parecer. Então, caso o Supremo não dê parecer nenhum ou seja contrário, infelizmente, durante este ano, não vamos ter aumento para o funcionalismo da prefeitura. Uma outra situação, senhora presidente, eu requeiro vistas da prestação de contas, porque, como falou o nosso primeiro secretário, é extenso. Então, são duas prestações de contas, 2018 e 2019. E eu requeiro vistas para que eu leve uma prestação de contas, que seja 2018, e algum outro vereador que se dispõe pode levar a 2019, para que faça uma análise mais profunda e com maior tempo, para que nós tenhamos um maior tempo para analisar essas contas, porque senão nós vamos voltar a votar simplesmente de maneira superficial, sem mesmo avaliar. Então, eu requeiro o pedido de vistas, né, para que, se algum vereador se dispõe a levar uma prestação, a outra eu levo, para que na próxima sessão a gente possa trazer, e aí já está embasado para poder votar. Então, eu não sei se vai para a votação na próxima sessão, né, mas eu gostaria de que fosse votado esse pedido de vistas para que eu possa, e gostaria da compreensão dos colegas vereadores, para que eu possa levar e analisar essa prestação de contas. Coloco em votação o pedido de vistas do vereador Rogério. Eu só para pegar uma dele? Concedo a parte, vereador. Vereador Rogério, boa noite. Bacana, né, o interesse pela prestação de contas. São dos exercícios de 2018 e 2019 pela antiga gestão. E há cerca de 15 dias atrás, o doutor André forneceu a cópia integral dos processos para mim, para o vereador Daniel e o vereador Mameta, para análise, por participarmos da comissão. Tá? Então, tivemos, né, já acesso, pedimos até mais uma semana para o procurador aqui da nossa Câmara, e temos que debater realmente e aprofundar, mas eu acredito que também seria interessante todos os vereadores terem acesso ao documento para fazer um voto mais aprofundado, assim como nós tivemos a oportunidade. Muito obrigado. Continue em discussão o pedido do vereador Rogério. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Pedido aprovado por unanimidade. Muito obrigado. É porque eu tinha entendido, quando o doutor André colocou, de que as prestações de conta seriam da Câmara, e não, é da Prefeitura. Então, é do Executivo. Então, por isso que eu estou fazendo esse pedido de vistas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral.
Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, aos funcionários desta Casa Legislativa e a todo o público que nos assiste nas redes sociais. A respeito de uma indicação, a número 10 que eu havia feito, que ela tratava sobre os religadores automáticos, sobre a Celesc, a nossa energia elétrica, hoje eu recebi ao telefone a resposta do prefeito, de que ele esteve em contato, salvo engano, foi hoje mesmo ainda, com o diretor da Celesc, que eu me recordo o nome, o senhor Ricardo Rolim. Dentre todas as demandas, o prefeito me passou que foi levado a nossa demanda municipal, a calamidade, que é a nossa energia elétrica, como falta luz e etc. E ele disse que foi muito bem recebido pelo diretor da Celesc. A questão dos religadores, só para mim tentar fazer uma síntese mais ou menos, tem um religador aqui no ponto centro de São Pedro de Alcântara e o próximo religador fica quase na divisa entre o Sertão de Maruim e a Colônia, ou seja, todo esse trecho, no meio do caminho, se uma árvore cai num fio ou acontece um vendaval, qualquer coisa que cai a luz nesse meio do trecho, por isso que dá o apagão aí em praticamente São Pedro de Alcântara inteira. Então, os religadores, quando são instalados, a queda de energia ela cai apenas naquele trecho limitado. Então, ele passou hoje para o prefeito que a Celesc não tem nenhum no almoxarifado disponível, mas que dentro da possibilidade deles seria aberto licitação para fazer as contratações, para dar esse passo e tentarmos evoluir aí, melhorar um pouco a nossa energia elétrica. Então, fica o meu agradecimento também ao prefeito por bater de frente e levar essa demanda para o pessoal da Celesc. O segundo assunto que eu queria abordar aqui hoje, o vereador Rogério, de forma precisa, já trouxe aqui para a tribuna, a questão da revisão geral anual dos vencimentos aí dos servidores públicos. Tinha subido para essa tribuna aqui uma revisão, né, uma correção monetária do salário dos servidores públicos em 5,05%, tanto do salário como do vale alimentação, e infelizmente e injustamente o julgamento no Tribunal de Contas não obteve êxito. Então é algo que não vai depender da gente aqui da Câmara de Vereadores, tampouco do prefeito. Estamos amarrados a esse julgamento e não será concedida essa revisão, o que eu acho um absurdo. Santa Catarina, esse ano foi amplamente divulgada, né, nas redes sociais pelo governo e televisão, né, se gabando, teve a maior arrecadação da história. Então, para tudo agora se usa a pandemia como desculpa. Então, infelizmente, para essa revisão dos servidores foi utilizado também a pandemia como desculpa, de forma negativa, e enquanto Santa Catarina tem essa maior arrecadação da história. Em contrapartida, por exemplo, em uma empresa privada, os aumentos vêm acontecendo de forma normal. Os sindicatos de cada categoria e as convenções coletivas vêm dando aumento. Então, é uma coisa que é injusta, a nossa moeda praticamente derreteu nos últimos 2 anos com a inflação, então, óbvio que o servidor realmente fica chateado. Aquele dinheiro que ele recebia lá em 2019, ele vai ali no mercado hoje, num posto de gasolina, e ele não tem mais aquele poder de compra. Então, fica aqui a indignação quanto a esse julgamento e por infelizmente, não podemos fazer nada neste sentido. Senhora presidente, só um último adendo que eu anotei aqui agora, nas respostas das nossas indicações, está sempre sendo informado que os contratos dessas licitações que a gente faz, acho que os requerimentos foram de Vossa Senhoria, esses contratos eles não têm garantia, firmados ali pela antiga gestão de algumas ruas, a pavimentação de algumas ruas. Então, eu peço uma análise também do nosso executivo daqui para frente, nas licitações que for começar a formalizar, que veja a possibilidade com o jurídico de algum tipo de garantia. É óbvio que uma obra, quando ela é entregue, ela ali, a olho nu, ela está maravilhosa, mas aparentemente ali pode ter algum vício oculto, coisa ali que às vezes 1, 2 semanas de uso já começa a dar problema e a gente daí não tem um respaldo legal para ir para cima da empresa e cobrar ela para que venha arrumar. Então assim fica muito fácil realmente participar de uma licitação. Então peço essa atenção aí nas próximas licitações que foram feitas aí pela nossa prefeitura, pelo nosso executivo. Muito obrigado, senhora presidente. Sim, toda vereador.
Vereador Éder, eu só queria pegar um gancho aí com relação à Celesc, porque é o seguinte, existe aqui na Boa Parada, abaixo da Boa Parada um pouquinho ali, tem um cidadão que mora ali que se chama César Rios. Do lado de cima da casa dele tem uma árvore que cresceu por cima da rede. Então é da alta e da baixa tensão. Para que se resolva aquilo ali, corte aquela árvore, tem que desligar a alta e a baixa tensão. Ele ligou para a Celesc e informaram lá para ele que não. A hora que cair o poste aí, a gente vai e troca e acabou. Entende? Então, já pegando esse gancho aí, eu até gostaria que fosse feito um contato via Defesa Civil ou coisa parecida, para que solicite a Celesc para que evite esse transtorno, né? Para que evite que aconteça o acidente, para depois resolver o problema. Né? Agora, em questão de meia hora, vai ali, nem isso, desliga a rede alta e a baixa ali, vai lá, corta a árvore, resolve o problema. Né? Dá uma trovoada de madrugada, fatalmente vai ficar sem luz aí a madrugada inteira e até no outro dia, quando eles vierem consertar. Então, eu acho que teria que ser feito um contato via Defesa Civil, mais especificamente, para que a Defesa Civil faça esse contato com a Celesc e solicite, né, que se faça esse reparo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Rogério. Vereador Éder. Solicito ao vice-presidente para que assuma os trabalhos da mesa, para que eu possa me pronunciar na tribuna nas explicações pessoais. Na qualidade de vice-presidente, concedo a palavra à vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Boa noite, presidente, secretários e vereadores. Boa noite para quem nos acompanha pelas redes sociais. O que me traz à tribuna essa noite é um fato que me preocupa bastante. Se nós, do poder público, não formos cumpridores da lei e não formos os exemplos para a nossa sociedade, não estaremos honrando com o que nos foi proposto. Falo isso porque todos nós sabemos da importância para a comunidade de alguns serviços a serem prestados. Porém, é nosso dever resguardar que esses serviços sejam oferecidos por empresas ou pessoas capacitadas e cumpridoras da lei. Quero lembrar a fala do vereador Daniel, na última sessão, que disse que quando nós, vereadores, fazemos visitas, vistorias ou até mesmo acompanhamentos de contratos e afins, nosso intuito, como mencionou ele, é apenas para contribuir. Acrescento em minha fala que fomos eleitos para legislar e fiscalizar. Então, este é o nosso dever. Fiscalizando também contribuímos com o Executivo para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Diante disso, solicito esclarecimentos ao Poder Executivo como ocorre a contratação da empresa para a prestação de serviço de coleta seletiva, triagem, transporte de resíduos classe 2A, 2B, com encaminhamento para destinação final de lixo reciclável. Eu repito, empresa para prestação de serviço de coleta seletiva através da dispensa de licitação 27.13/2021, na qual não possui alvará, muito menos autorização e licença ambiental dos órgãos do município de origem. Se o poder público não for exemplo, como poderemos cobrar da sociedade? Quando falo isso, eu não estou culpando o prefeito por esse contrato, até porque não é obrigação do prefeito atestar se uma empresa de reciclagem não possui as licenças necessárias. Isso é responsabilidade de todos nós. E eu, como vereadora, estou fazendo a minha parte, fiscalizar. Meu intuito não é criar inimizades por conta de apontar situações como essa. O que não pode, meus colegas vereadores, é que situações como essa permaneçam, ou pior, se repitam. O que não pode é o município contratar uma empresa para coleta seletiva e a mesma não possuir nem alvará e muito menos licença ambiental. Só para constar, essa consulta faz uma semana que foi realizada com os órgãos competentes. Gostaria também de fazer um breve comentário referente ao ofício do gabinete 109/2021, que trata de respostas das indicações 66 e 67 de minha autoria. A Lei de Licitações 8.666, de 93, na qual estabelece as condições ao encerramento formal de uma obra pública,
Esta norma estabelece os prazos para recebimento das obras. O recebimento provisório deve ocorrer dentro de 15 dias a partir da comunicação à administração da conclusão da execução. Já o recebimento definitivo deverá ser efetuado no prazo fixado no contrato, não superior a 90 dias, contados do recebimento provisório. O recebimento provisório ou definitivo, conforme o artigo 73, parágrafo 2º, também não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela execução do contrato. Já o Código Civil fixa o prazo de 5 anos de garantia pela solidez e segurança do trabalho, assim, em razão dos materiais como do solo. Quando solicitei ao Poder Executivo a revisão dos contratos referentes à Rua João Joaquim de Souza, em Santa Teresa, e à Rua José da Silva Medeiros, aqui no centro de São Pedro, é porque trata-se de 2 obras recentemente concluídas, nas quais encontram-se em péssimas condições. Eu não estou questionando a execução das referidas obras, se estava ou não de acordo com o projeto. Eu me refiro à situação atual em que essas ruas se encontram. Cabe a nós verificarmos se os danos causados são por uma má execução de obra ou não. E essa, sim, se comprovada, tem que ter garantia. Se existiu erro de projeto ou danos recorrentes por outros motivos, seja de execução ou não, cabe à administração municipal as providências necessárias, o quanto antes para que o problema não aumente, evitando, assim, o desperdício de dinheiro público. Para finalizar, parabenizo todas as mães desse município pela passagem do Dia das Mães na data de ontem. Seria isso, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Na qualidade de vice-presidente, devolvo a cadeira à presidente titular, a senhora Tatiana Cordeiro da Silva. Considerações finais. Com o intuito de manter a transparência desta Casa Legislativa, informo a todos os cidadãos que acompanham os atos do Legislativo referente às despesas do mês de abril de 2021. Registro que no dia 15 de abril do corrente ano, a Câmara recebeu da Prefeitura Municipal o repasse mensal de R$ 87.373,75. As despesas empenhadas no mês de abril totalizaram a quantia de R$ 49.730,81. Deste montante, o gasto com a folha de pagamento foi de R$ 48.080,81. As demais despesas relacionadas com a manutenção da Câmara ficou em R$ 1.650. Encerramento. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 17 de maio de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, boa noite.